Aqui quem fala é Adriano Pires. Vamos para a nossa primeira aula de Física. Introdução à Física. O que é Física? A Física vem do grego physis, que significa natureza. É a ciência que se propõe a descrever e a compreender os fenômenos que se desenvolvem na natureza. Através de observações da natureza e nas experiências decorrentes, pode-se formular leis físicas habitualmente expressas por fórmulas matemáticas. Divisão do estudo da física. A física se divide em vários segmentos e eu vou apresentar algum desses segmentos para vocês. A mecânica, que estuda os fenômenos do movimento, a acústica, que estuda os fenômenos sonoros, termologia, que estuda os fenômenos térmicos, óptica, que estuda a natureza da luz e os fenômenos por ela produzidos, eletromagnetismo, que estuda os fenômenos elétricos e magnéticos, física atômica e física subatômica, que estuda os átomos e suas partículas, etc. Sistema Internacional de Unidades, o SI. O estudo da física tem por base a medida de grandezas. Entende-se por grandeza física tudo que pode ser medido e representado em uma unidade de medida. Aqui nós temos uma tabela onde tem a grandeza física fundamental, a unidade e seu respectivo símbolo. Neste quadro temos os principais prefixos do Sistema Internacional de Unidades. É muito importante ter memorizado estes símbolos, prefixos e seus equivalentes numéricos, principalmente para nos facilitar os cálculos de conversão de unidades. Continuando, notação científica e ordem de grandeza. As grandezas físicas podem variar numa ampla faixa de valores, desde alguns muito pequenos, como o diâmetro de um próton, até outros absurdamente grandes, a massa da Terra, por exemplo. Note que é muito inconveniente, na maioria das vezes, escrever números com muitos zeros. Entretanto, podemos facilitar a representação destas grandezas utilizando potências de 10. Notação científica. Para expressarmos um número em notação científica, devemos escrever da seguinte forma: n é igual a vezes 10 elevado a b, onde n é um número qualquer que queremos representar. A é a mantissa, onde a tem que ser maior ou igual a 1 ou menor que 10. Note, a tem que ser necessariamente maior ou igual a 1 e necessariamente menor que 10. E b é representado pelo número inteiro. Exemplo 1. Expresse em notação científica o número 236. Para isso, vamos usar a definição vista no quadro anterior. N é igual a vezes 10 elevado a b. Copiei o 236. Quero que vocês notem que após o número 6 existe uma vírgula. Ela não está aparecendo, mas ela existe. Para que 236 fique no intervalo entre maior ou igual a 1 e menor que 10, nós temos que andar com a vírgula 2 casas para a esquerda, obtendo assim 2,36, que está dentro do intervalo. Fazendo a continha, obtemos 2,36 vezes 10 ao quadrado. Como a vírgula andou para a esquerda, o expoente é positivo. Resolvendo o cálculo para conferir, 2,36 vezes 10 ao quadrado. 10 ao quadrado é 10 vezes 10, que dá 100. 100 vezes 2,36 dá 236. Observação muito importante. Como a vírgula andou para a esquerda, o expoente é positivo. Exemplo 2. Expresse em notação científica o número 0,0034. Para isso, vamos usar a definição n igual a vezes 10 elevado a b. Bom, copiei o 0,0034 e quero que vocês notem que agora, para que 0,0034 fique no intervalo entre maior ou igual a 1 e menor que 10, nós temos que andar com a vírgula 3 casas para a direita, obtendo assim 3,4, que está dentro do intervalo. Fazendo a continha,
obtemos 3,4 vezes 10 elevado na menos 3. Como a vírgula andou para a direita, o expoente é negativo. Resolvendo o cálculo para conferir. 3,4 vezes 10 elevado na menos 3, 10 elevado na menos 3, podemos escrever na forma de fração. Então fica 1 sobre 10 elevado a 3. A partir dessa inversão, o expoente passa a ser positivo. 10 elevado a 3 é 10 vezes 10 vezes 10, que dá 1000. 3,4 vezes 1 é 3,4. E 3,4 dividido por 1000 dá 0,0034. Observação muito importante. Como a vírgula andou para a direita, o expoente é negativo. Continuando, ordem de grandeza. Imagine uma viagem de carro entre duas cidades distantes 400 km. Agora faça uma estimativa. Quantas voltas você acha que o pneu do carro fez durante essa viagem? Difícil, né? Por isso, nessas situações, devemos calcular a ordem de grandeza das quantidades envolvidas. Seja qual for o valor de n, podemos escrever sendo n maior ou igual a 10 elevado a b e n menor que 10 elevado a b mais 1. A ordem de grandeza de um número n é, por definição, a potência de 10 de expoente inteiro que mais se aproxima desse número. Para determinar a ordem de grandeza de um número n, devemos inicialmente escrevê-la em notação científica. Escrevendo em notação científica, nós temos a definição n igual a a vezes 10 elevado a b, com a maior ou igual a 1 e a menor que 10, isto é, a maior ou igual a 10 elevado a 0 e a menor que 10 elevado a 1. Note que 10 elevado a 0 é igual a 1 e que 10 elevado a 1 é igual a 10. Eu escrevi de uma forma diferente, sem alterar os valores. Então, em seguida, temos que comparar o valor de a com o ponto médio do intervalo de 10 elevado a 0 e 10 elevado a 1. Ou seja, devemos comparar a com 10 elevado a meio. Por que 10 elevado a meio? Pois qual é o ponto médio de 10 elevado a 0 e 10 elevado a 1? É 10 elevado a meio. O ponto médio de 0 e 1 é meio, que resulta em raiz quadrada de 10, que é aproximadamente 3,16. A partir dessa comparação, nós temos que se a for menor que raiz de 10, então a ordem de grandeza de n é de 10 elevado a b. E se a for maior ou igual a raiz de 10, então a ordem de grandeza de n é de 10 elevado a b mais 1. Eu sei que ficou um pouco vago, de difícil compreensão, mas agora, com o exemplo 3, as coisas devem começar a ficar mais claras. Vamos lá. Estimar a ordem de grandeza do número de passadas que um atleta deve dar para completar uma maratona. Nós sabemos que uma maratona tem um pouco mais de 42 km e que o comprimento da passada de um atleta tem em média 80 cm. Adriano, como você sabe que a passada de um atleta tem em média 80 cm? Note que o exercício pede para que nós estimemos a ordem de grandeza do número de passadas, ou seja, é só uma estimação. Claro que tem que ser uma estimação dentro de algo possível, né? Razoável, né? Bom, existem alguns métodos para resolver este problema, como regra de 3 e análise dimensional. Eu particularmente utilizo análise dimensional, por ser mais prática, né, e facilita muito os cálculos, mas isso fica a critério de vocês, né? Bom, copio os 42 km, como é uma estimativa, eu vou descartar os 195 metros, né, para facilitar o cálculo. Quero que vocês notem que estamos trabalhando com unidades de medidas diferentes, quilômetros e centímetros, então devemos convertê-las para que fiquem uniformes, né, ou seja, manter uma unidade só. Eu sei que 1 quilômetro são 1000 metros e que 1000 metros é 1 quilômetro. Então, vou transformar tudo em metro. 42 km vezes 1000 metros dividido por 1 km. Eu posso cortar quilômetro com quilômetro, sobra 42 vezes 1000, que dá 42.000 metros. Transformando em notação científica, temos
4,2 vezes 10 elevado a 4. Veja que a vírgula andou 4 casas para a esquerda, por isso o expoente é positivo. Vamos utilizar o mesmo raciocínio para o comprimento da passada. Copiei os 80 centímetros, eu sei que 1 metro são 100 centímetros e que 100 centímetros é 1 metro. Então, 80 centímetros vezes 1 metro dividido por 100 centímetros, eu corto centímetro com centímetro, sobra 80 vezes 1, que dá 80, e 80 dividido por 100 é 0,8. Transformando em notação científica, temos 8 vezes 10 elevado a menos 1. Veja que a vírgula andou uma casa para a direita, por isso o expoente é negativo. Nós sabemos que a ordem de grandeza das passadas é igual ao percurso dividido pela passada. Então, 4,2 vezes 10 elevado a 4 metros dividido por 8 vezes 10 elevado na menos 1 metro, 4,2 dividido por 8 é 0,525. 10 elevado a 4 dividido por 10 elevado na menos 1, como a base é igual, ela se mantém e diminui o expoente de cima com o de baixo. Então, 4 menos o menos 1 dá 5. Temos então 0,525 vezes 10 elevado a 5. Transformando em notação científica, nós temos 5,25 vezes 10 elevado a 4. Eu quero que vocês percebam que 5,25 é maior que 3,16. Então, a ordem de grandeza é 10 elevado a b mais 1, que neste caso é 10 elevado a 4 mais 1. Logo, a ordem de grandeza é de 10 elevado a 5.